Muitos líderes religiosos usam as plataformas digitais, os púlpitos das igrejas, para ditar padrões comportamentais éticos de forma rígida, inflexível, sem espaço total para questionamentos ou até mesmo interpretações que venham dos seus fiéis, gerando um ambiente de culpa ao invés de acolhimento e amor. E ai de você se questionar, meus amigos. É mais ou menos assim o padrão comportamental da igreja Alcance, a sua liderança, os quais agiram dessa forma para cima do caso do Marcus Grubert. E o vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui áudios, cara, que sinceramente eu não sei se você vai ter estômago para ouvir, mas se você não tiver estômago para ouvir, pega o link desse vídeo e encaminhe para esses canalhas do evangelho, para deixar claro que o descortinar da imundície que existe nos bastidores, hoje em dia não fica mais oculto. E você que faz parte desse contexto, eu lamento. Você está mais imundo do que você imagina, sem medo de errar, meus amigos. E não venha com essa história de que, não pode generalizar. Se você tem noção do estrago que está acontecendo dentro do contexto a qual você está congregando e você não faz nada, você é no mínimo cúmplice da situação. Porque o que nós vamos ver no vídeo de hoje, se você tiver um pingo de temor, consciência, ética, moral, eu acredito que você nunca mais vai colocar o pé dentro desse contexto a qual aconteceu esta fatalidade, essa imoralidade, essa covardia da parte dos líderes, acobertando o filho de um dos seus mentores, outro líder que não para de postar frases de efeito nos seus perfis, inclusive até a esposa dele, a cantora Heloísa Rosa, postando projetos novos, enquanto um monte de iludidos, os quais deixam o seu cérebro na porta da igreja quando entram cultuar a Deus com essa gente aí, estão aplaudindo e fazendo vista grossa diante de um caso onde existe uma vítima de 6 anos e os relatos são absurdos. Eu confesso que o vídeo de hoje, meus amigos, eu fico assim, uma indignação sem tamanho. Eu gostaria que você deixasse o seu joinha aí embaixo, o seu comentário é importante e nós não podemos deixar esse assunto cair no esquecimento. Então ajuda a divulgar, porque pelo que eu entendi há um silêncio absurdo da parte dos gospel, da parte desse esgoto chamado mundo evangélico, que você não vê um pastor se levantar, você não vê um defensor da igreja, politicamente falando, se levantar e colocar essa pauta em dia. A não ser um deputado, que eu vi o vídeo dele esses dias atrás, que deu uma referência a respeito do caso lá no plenário em Brasília, mas tirando esse, cara, é um silêncio absurdo, e isso, para você que é do meio, deveria ser um sinal de alerta que o contexto a qual você está plantado, achando que é uma igreja, achando que é obra de Deus não tem nada. Ajuda a divulgar o nosso conteúdo, e para você que ficar até o final, eu tenho uma notícia importante para você no final do vídeo de hoje. O Fuxico Gospel teve acesso aos detalhes do caso do Marcus Grubert, né? Marido da cantora Heloísa Rosa, o bibelô do apóstolo das frases de efeito e do subirá, né? Que na verdade Luciano não subirá. E passou para nós esses áudios, e eu quero compartilhar com vocês. Na verdade é um áudio onde é o depoimento, onde é feito a leitura através da inteligência artificial, porque para ler, até concordei com o Israel que, cara, não dá para ler, eu não tenho coragem de ler o que é falado. É graças à inteligência artificial que vai narrar para vocês ter noção do que aconteceu. A notícia diz o seguinte: de acordo com o relatório policial, a vítima relatou que estava dormindo quando acordou e percebeu que Marcus Grubert a estava lambendo. O acusado teria então inserido algo na boca da criança, dizendo que fingisse
dizendo que era para fingir ser uma chupeta e ameaçou: não diga nada, pois alguém me mataria. Isso aqui é a frase de um canalha, filho de pastor, que foi membro da diretoria da Comunidade Alcance de Orlando, esposo de uma cantora chamada Heloísa Rosa, para uma criança de 6 anos. Em meio ao ocorrido, Heloísa Rosa, esposa de Grubert, entrou no quarto da criança, afirmando que a menina estava tendo um pesadelo. Abre aspas. Heloísa Rosa saiu correndo do quarto e disse à vítima que estava tendo um sonho ruim. Deu-lhe água e colocou-a de volta na cama. Fecha aspas. Descreve o relatório do investigador. A vítima também afirma ter visto Marcus Grubert saindo rapidamente do quarto após a entrada de Heloísa Rosa. No dia seguinte, a mãe da criança notou sinais físicos que levantaram ainda mais suspeitas. Ao buscar a filha, percebeu um hematoma no lábio superior da menina e uma mancha branca em sua camisa vermelha. Você tem noção do que é isso, cara? Olha o depoimento dos pastores. Entenda. Em 11 de março de 2024, ambos chegaram ao Departamento de Polícia de Kissimmee para uma entrevista acompanhados de seu advogado, Frederick Waksewski. Eu os entrevistei separadamente na presença de seu advogado. Fiz a primeira entrevista com a ajuda do policial Angelo, que estava lá para fazer a tradução. Por volta de 3 de abril de 2023, ambos entraram em contato com ela e promoveram um encontro entre os quatro. Acreditavam que algo suspeito havia ocorrido para falar com ele sobre um problema. Contaram que Heloísa acordou assustada e disse que havia um homem na porta de sua sala e levou a vítima de volta para o quarto. Perguntou à vítima quem estava na frente da porta da sala e a vítima disse que se referia a Marcus. Notou que Marcus estava em outro banheiro da casa e não no... Para quem questionou o tempo todo que nós estávamos argumentando coisas infundadas, esses pastores sabiam de tudo desde o começo, meus amigos. E tentaram esconder. E nós já falamos em vídeos aqui qual é o motivo deles esconderem. Porque são verdadeiros canalhas da fé, que tratam a tal igreja de Cristo que eles dizem servir como simplesmente uma empresa onde gera lucros. E quanto mais abafar casos a esse nível aqui, para eles é lucro. Porque um caso desse aqui causa um escândalo tão grande dentro do conceito que acaba caindo as receitas, que é a qual e o porquê deles lutarem tanto para serem os ditos homens de Deus. Isso aqui fica claro que eles sabiam da realidade. Banheiro principal, que ele normalmente usa. Na manhã seguinte, Marcus não estava em casa, o que era incomum para Marcus acordar cedo. Observou que a vítima estava nervosa e chorando, e ela conseguiu acalmá-la. Perguntou à vítima o que havia acontecido ontem, e ela afirmou que Marcus lhe deu um beijo de boa noite e colocou a chupeta em sua boca. Outro comportamento. Heloísa achou estranho Marcus fazer isso porque ele não é do tipo que entra no quarto das crianças e lhes dá um beijo de boa noite e fica atento a elas. Eles entraram em contato com Hope e Justice para relatar o incidente. No dia seguinte, ambos chegaram a ele, e Marcus fez um comentário dizendo: "Não sou o monstro que vocês pensam que sou. A única coisa que fiz foi dar um beijo na garota." Não ficou claro se ela teve alguma conversa com Marcus sobre o incidente. Em seguida, entrevistei um homem que relatou fatos semelhantes ao depoimento. Agora estão alegando que é transtorno, né? É um transtorno. Independente se seja transtorno ou não, a pessoa tem noção do que é o errado, do que é certo. E tem que pagar pelos seus atos, sim. Esse é o meu pensamento a respeito desse assunto. Inclusive, os comparsa da mesma forma, que estão tentando ocultar, esconder, aliviar, passar pano, igual alguns pastores estão fazendo. Porque ficarem do lado do canalha aqui, há um jogo de interesse muito grande da parte deles pelo fato de serem uma cúpula de homens perversos que estão somente vendo o contexto chamado igreja como uma forma de se manterem ou manter o seu capital, a sua pomposidade financeira.
Agora, ficar ao lado da vítima, da família da vítima, que seria o papel justo daqueles que dizem ser igreja, eles não tiveram em nenhum momento essa preocupação. E é por isso que nós questionamos e não vamos deixar esse caso cair no esquecimento, não. Olha o depoimento da terapeuta agora. Em 6 de maio de 2024, recebi por e-mail as anotações de terapia da vítima, que baixei e imprimi para revisar e que resumi da seguinte forma. Presta atenção, durante o pra você curso ver. da terapia individual, a vítima demonstrou progresso ao longo do tempo, tendo começado inicialmente com a terapia lúdica, uma prática comum usada como forma de comunicação para crianças pequenas. A vítima aprendeu habilidades de enfrentamento saudáveis para ajudar a lidar com sentimentos indesejados por meio de brinquedos na sala de jogos. O terapeuta incorporou vídeos educativos do YouTube e folhetos, planilhas para aumentar o conhecimento da vítima sobre os diferentes tipos de abuso, a terminologia correta das partes íntimas, o aprendizado sobre as partes do corpo masculino e feminino e a identificação das regras de toque para toques aceitáveis e não aceitáveis. A vítima verbalizou a terminologia correta de cada imagem, dizendo pênis, vagina e bunda, depois que o terapeuta identificou cada parte íntima. O terapeuta apresentou habilidades de enfrentamento à vítima, o que ajudou a gerenciar as reações emocionais relacionadas ao trauma. O terapeuta se envolveu em discussões com a vítima para identificar emoções sentidas associadas ao abuso sexual e analisou emoções, sentimentos e comportamentos positivos e negativos. O terapeuta se envolveu em discussões com a vítima para identificar a resposta do corpo e o aumento das emoções associadas ao abuso sexual. Ao longo das sessões, a vítima foi capaz de identificar emoções boas e ruins, inclusive desenhando o que acontece durante os incidentes. A vítima conseguiu identificar processos e recriar 2 situações com as quais se deparou no passado e que desencadearam suas emoções. A vítima descreveu as emoções boas e ruins em cada incidente e verbalizou seu desconforto com as lembranças ruins e como ela não queria que o suspeito fosse afetado porque ela gostava dele. A vítima compartilhou como ela sabe que não provocou o suspeito para que ele colocasse ou tocasse sua boca. Você tá vendo, cara, como é que é o cérebro da criança, cara? Aprendeu a gostar do cara porque era amigo da família, pai dos amiguinhos dela. Mesmo sofrendo tudo que sofreu, a criança ainda vê a pessoa como alguém, né, que precisa ser protegido. Cara, é nojento isso, velho. E olha a seguir o que o depoimento fala, o motivo, olha só. Para que ele colocasse ou tocasse sua boca. A vítima se preocupava com a possibilidade de o suspeito ir para a cadeia por causa do que fez e de ficar longe dos filhos. O terapeuta facilitou uma discussão sobre a justificativa para que a narrativa do trauma fosse útil no processo de tratamento. Ao escrever sobre seu trauma, a vítima completou as 3 primeiras frases para incluir seu nome, sua idade e quem a maltratou. A vítima se tornou desregulada, cautelosa e chorosa enquanto processava a experiência de abuso sexual com o suspeito. A vítima conseguiu revelar ao terapeuta que o suspeito entrou no quarto com roupas íntimas. A vítima afirmou que o suspeito cobriu os olhos dela enquanto introduzia o pênis em sua boca várias vezes. Após a revelação da vítima ao terapeuta, foi realizado um segundo exame CPT, no qual a vítima conseguiu se articular e se expressar sobre o que ocorreu em 1 de abril de 2023, aproximadamente, com base na totalidade das circunstâncias ao longo da investigação, no relato consistente da vítima sobre os eventos que ocorreram desde a revelação inicial nas anotações de terapia da vítima, demonstrando sua progressão ao longo das sessões e nas revelações feitas pela vítima ao terapeuta, e durante sua segunda entrevista de CPT, afirmando que Marcos colocou o pênis na boca dela, tenho causa provável para acreditar que Marcus Martin Grubert está violando o crime de violência sexual por uma pessoa com autoridade familiar ou de custódia quando Marcos colocou o pênis na boca dela enquanto a vítima estava em uma festa do pijama. Em 21 de maio de 2024, um mandado de prisão foi obtido pela meritíssima juíza Patrícia Strobridge.
acusando Marcus Martin Grubert pela acusação acima mencionada. Aqui eu fico pensando, cara, provavelmente tenha mais vítimas, tá? Não é, é lógico, tem aquelas, né, as moças que denunciaram ele, que eram pessoas já adultas, mas eu acho que criança, cara, provavelmente, eu não estou afirmando aqui, mas tudo indica, meus amigos, possivelmente tenha mais vítimas. E Deus guarde e proteja que não seja os próprios filhos da tal cantora aí. Porque se você ler o relato, você vai perceber que, cara, os detalhes parecem coisas assim corriqueiras na vida do cara. E eu dei entrada no mandado de prisão no tribunal de Osceola. Em seguida, entrei em contato com o policial L. Ângelo e o policial R. Salgado para realizar uma verificação de mandado na residência de Marcus. Forneci ao policial L. Ângelo uma cópia do mandado de prisão em questão. Processo Judicial número 24, CF 1582. Ao entrar em contato com a residência, Marcus atendeu a porta e saiu da residência, onde foi levado sob custódia sem nenhum outro incidente. Entrei em contato com as vítimas no departamento de polícia de Kissimmee e as informei sobre a prisão. Toda a documentação obtida durante a investigação será anexada a este pacote de casos. Este relatório será encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise posterior. E que Deus faça justiça, cara. É o que eu peço e torço aqui. E se for dar uma investigada, eu também não vou afirmar, mas possivelmente a igreja Alcance patrocinou toda a liberdade desse cara até agora. Indiretamente, diretamente, tem o dedo da comunidade Alcance nessa jogada, sim. E o que mais me admiro é que ainda estão nos seus perfis a Heloísa Rosa, né, a cantora, jogando a ideia de um novo projeto. O pai, que também, eu não coloco a culpa no pai aqui, mas o pai, numas alturas dessa, tinha que estar resguardado, não jogando frases de efeito, dando nos dedos de quem quer a justiça, que é o que ele está fazendo nas suas redes sociais. Se tivesse um pingo de vergonha na cara, com certeza estariam dando um tempo até o assunto ser resolvido, porque quanto mais tentam passar de que é uma acusação falsa diante de tantos fatos, pior vai ficar para essa turma, meus amigos. Alguém precisa alertar essa cambada de canalha de pastores aí que se dizem homens de Deus, altos protetores desse canalha, esposo da Heloísa Rosa, de que quanto mais eles tentam passar uma imagem na internet com as suas postagens de que tudo está tranquilo, eles estão enganando e seguindo o jogo da trapaça, pegando os incautos e assim com certeza, possivelmente lá na frente ainda fazendo mais vítimas, pelo acobertamento que estão dando pra cima desse dito cujo canalha aí, que fez toda essa atrocidade, cara, e infelizmente está sendo protegido pela igreja ainda. Agora olha o depoimento da mãe. A Aline disse que por causa da preocupação constante da Heloísa com seus próprios filhos, ela achava que o mesmo cuidado e atenção seriam dispensados à vítima quando ela estivesse na casa dos pais. No dia em que a vítima foi deixada na casa para a festa do pijama, ela avisou que iria buscá-la no dia seguinte. Durante toda a entrevista, Aline mostrou-se emocionada e chorou enquanto falava com o detetive Somarriba sobre o incidente. Declarou que quando foi buscar a vítima no dia seguinte, 2 de abril de 2023, parecia estar nervosa e seu comportamento estava diferente. A vítima entrou em seu veículo e eles deixaram o local logo em seguida. Ela parecia estar normal e então começou a lhe fazer perguntas sobre a festa do pijama. A vítima inicialmente afirmou que tudo correu bem, mas depois mencionou que algo estranho aconteceu. A vítima afirmou que o Marcus entrou no quarto quando ela estava dormindo e colocou a língua na boca dela. Aline ficou preocupada e apreensiva por causa do vocabulário usado pela vítima, língua, que não era normal que ela usasse. Aline disse para não se preocupar porque Marcus já havia explicado a ela o que aconteceu e que não era uma língua, mas uma chupeta.
Ambos estavam estressados e preocupados com a revelação da vítima a eles e concordaram que ela precisava conversar com ele sobre o que a vítima havia revelado. Durante o dia, enquanto estavam em um banheiro com a vítima, notaram hematomas na boca dela e tiraram fotos dos ferimentos da vítima. Em seguida, verificaram a mochila da vítima que ela levou e notaram uma camiseta vermelha dentro da mochila. Acharam estranho porque a camiseta vermelha não pertencia à vítima e a vítima tinha suas próprias roupas. A vítima confirmou que a camiseta vermelha era a mesma com a qual havia dormido na noite anterior. Ela observou uma mancha branca na camiseta vermelha que estava na mochila da vítima. Afirmou que, na época, não sabia exatamente com o que estava lidando e procurou uma amiga, que lhe perguntou o que poderia ser usado para a detecção de sêmen e comprou um produto na Amazon. Aconselhada, embora tenha comprado o produto, ela não o utilizou. Mais tarde, para esclarecimentos, pediu à vítima que lhe contasse tudo o que havia acontecido na noite anterior e que podia confiar nela para o que quer que acontecesse. A vítima explicou que, quando estava dormindo, ouviu passos e acordou. Estava escuro, mas ela viu Marcos entrar no quarto. A vítima descreveu que Marcos colocava e tirava a chupeta de sua boca e batia em sua boca com a chupeta, que ficava molhada. A vítima afirmou que ele colocava a chupeta no lugar errado e continuava a tirá-la da boca dela, descrevendo-a como viscosa. A vítima afirmou que Marcos estava fazendo barulho com a boca, que a vítima imitava, o que pode ser descrito como alguém batendo. A vítima declarou que Marcos a amava. Depois do que a vítima lhe revelou, ela ficou muito preocupada e concordou que no dia seguinte falaria com ele sobre o que a vítima lhe revelou para verificar o que realmente aconteceu. Durante o fardo constante do que a vítima revelou a ela, procurou seus pastores. Ela disse tudo ao seu pastor e queria algum conforto e garantia de que não estava enlouquecendo com a situação. E foi a primeira vez que alguém a aconselhou a envolver a polícia. A vítima foi aconselhada a se encontrar com Heloísa Rosa em um Starbucks próximo à sua residência. Ela a descreveu como muito nervosa e tensa. Durante essa conversa, Heloísa começou a chorar e afirmou que Marcos abusou da vítima, pedindo desculpas e dizendo várias vezes que ela precisava colocar Marcos na cadeia. Afirmou que acreditava que a vítima havia percebido que algo havia acontecido porque o comportamento de Marcos estava estranho naquela noite. Ela disse que ligou para os pais de Marcos pelo FaceTime para notificá-los da situação. O pai de Marcos é um pastor famoso no Brasil e fez um comentário afirmando que Marcos já havia feito isso antes com 3 mulheres. De acordo com a explicação da situação... E por que ela agora está junto com o cara, defendendo? Fugiu do depoimento, inclusive. Para a mãe, ela admitiu. Quem será que fez a cabeça dessa Heloísa Rosa, cara? A pergunta que fica no ar, será que fizeram a cabeça dela ou ela tomou essa decisão em permanecer se autoprotegendo com a família para passar uma ideia de que eles são vítimas da vítima? Que é assim o que eles estão tentando fazer. Colocando que a vítima aqui, a família da vítima real de uma criança, está perseguindo a igreja e os homens de Deus, a mulher de Deus. Por que pra mãe, nessa conversa aqui, ela confessou e admitiu que que o marido tinha feito o que fez? No meu ponto de vista, tem que ir pra cadeia junto. Pais de Marcos, eles não pareciam estar surpresos com as acusações ou com o fato de a vítima ser uma criança. Já havia revelado no passado o vício de Marcos em drogas e acreditava que Marcos tinha um relacionamento homossexual. Entendeu? O pai fez um comentário com alguém que está atrelado, né, ao depoimento, que o Marcos já tinha feito isso antes. E o pai veio, gravou uma live e em nenhum momento tocou no assunto. Simplesmente passou pano o tempo todo tentando livrar o couro do filho. Vocês estão entendendo a profundidade da mente maligna, perversa, mentirosa, enganosa que essa turma vive? E tento passar uma outra realidade para quem estão à sua volta, como homens
imaculados, que falam a verdade, comprometido com a fé, comprometido com a ética, a moral, tendo a consciência de que o filho já é o que estava sendo acusado, já tinha feito o que fez com essa criança, e mesmo assim teve a cara de pau de vir na internet em uma live dizer que não era nada do que estavam falando. E a prova disso é que a justiça dos Estados Unidos soltou o filho dele. Quem é que soltou o filho dele? Alguém pode me falar quem é que soltou? Eu não tenho dúvida que possivelmente exista a mão, entendeu? Da comunidade Alcance nesse jogo todo aí, meus amigos. Entraram em contato com seus pastores porque acreditavam que tinham muito a dizer e que ambos precisavam buscar orientação para a situação. Eles relataram o incidente ao Hope and Justice, forneceram ao detetive S. Somarriba 4 vídeos diferentes da vítima no dia anterior ao primeiro interrogatório da CPT, nos quais ela estava muito emocionada. Entendeu? E chorando ao falar. E o porquê que a Heloísa Rosa tenta manter um relacionamento com um cara desse? Ah, porque é pai dos filhos dela? Meus amigos, o negócio é pior do que você imagina, tá? E as coisas vão vir à tona. A gente não tem pressa. A realidade é uma só. E a verdade uma hora aparece. A mentira tem perna curta e a verdade alcança. Mas responda aí embaixo por que ela, sabendo de quem é esse cidadão, os pais sabendo por que estão tentando esconder e manter a tal inocência dele até agora. Em drogas e acreditava que Marcos tinha um relacionamento homossexual. Entraram em contato com seus pastores porque acreditavam que tinham muito a dizer e que ambos precisavam buscar orientação para a situação. Eles relataram o incidente ao Hope and Justice, forneceram ao detetive S. Somarriba 4 vídeos diferentes da vítima no dia anterior ao primeiro interrogatório da CPT, nos quais ela estava muito emocionada e chorando ao falar sobre o incidente e declarou que não queria que Marcos se metesse em problemas. Os vídeos foram enviados ao evidence.com. Vou dizer uma coisa pra vocês, meus amigos. O problema dessas igrejas é que transformação não existe. O foco deles é grana. Tentaram manter esse cara dentro da igreja, dando cargo, inclusive, na diretoria da igreja de Orlando, mentindo para o povo que aquilo ali era um cidadão do bem, um homem de Deus, transformado pelo evangelho, que esse evangelho não tem a capacidade de transformar o caráter desse cidadão, e muito menos dos pais, muito menos de quem estão à volta dessa gente. Eu vou ser bem sincero para vocês, caráter, boa conduta não faz parte do meio do contexto chamado igreja. Não é ali que você vai adquirir. Eu questiono você aqui, aonde está o poder desse evangelho pregado pelo pai do Marcos Grubert, pregado pelo apóstolo das frases de efeito, LH lá de Itajaí, pregado pelo Subirá, pelo irmão do Subirá? Aonde está o poder desse evangelho transformador? Aonde está a visão de reino de Deus quando vocês colocam um cara desse, mesmo sabendo de quem é o cara, com todo o currículo, inclusive dos pais sabendo de quem é o cidadão, ainda colocam na diretoria da igreja, ainda fazem festinha do pijama, colocando as vítimas no colo do cara? Que tipo de evangelho é esse, meus amigos? E aí você vem questionar e dizer que nós aqui que estamos perseguindo a igreja. Eu vou parar por aqui, comenta aí embaixo, deixa o seu comentário, porque isso aqui me deixa numa indignação que vocês não têm noção. Comenta aí embaixo, me ajude, deixa o seu like que é importante, divulga, manda para todos os grupos possíveis das igrejas aonde você congrega, para mostrar a realidade da liderança da comunidade Alcance e dos seus comparsa pelo Brasil afora, inclusive do papaizão, que é o mentor de alguns pastores pelo Brasil e fora do Brasil. Esse é o tipo de evangelho que não transforma, não liberta, mas esconde verdadeiros canalhas ao ponto de colocarem vítimas no colo. Esse é o evangelho, é o reduto chamado igreja atual. Que para mim todos esses, Deus venha fazer justiça a cada um deles conforme mereçam. Esse é o desejo do meu coração. E para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho a oportunidade no primeiro link fixado aqui nos comentários, aonde você pode ganhar dinheiro usando o seu celular,
1 hora por dia. Aquela 1 hora que você fica perdendo tempo, você pode mudar a sua vida financeira. Trazer um extra para o seu salário no mês, ou talvez até transformar isso aqui como profissão e ganhar dinheiro assim como tem muitas pessoas ganhando dinheiro. Não é dinheiro fácil, muito menos golpe conforme alguns estão imaginando, mas sim é aprender uma profissão para você ganhar dinheiro, aumentar o seu ganho durante o mês e você vai com certeza no final me agradecer. Está fixado no primeiro comentário aqui embaixo, vai lá, tire as suas dúvidas e para você que não me segue nas demais redes sociais, estou nas demais redes sociais e esse é o canal Fala Zay, estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.